Para que alguém exerça o poder, é preciso que tenha força. O que você entende como força nessa alternativa? Aí, no caso, é diferente da força na física, né? Então, essa ciência aí é ciências sociais, a sociologia, então é um outro conceito. A força, nesse caso aí, é o que está por trás da pessoa. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo assim, recente, que é o Lula. Qual que era a força do Lula? O povo que botou nela, a multidão atrás dele. Ele representava não só uma classe específica, ele representava assim, muita gente. E a proposta que ele fez em 2002 foi feita por muita gente e deu a ele condições de governar 2 mandatos seguidos, mesmo com uma pressão intensa da mídia, uma imprensa que foi contra o governo dele. Então o que acontece? A força desse personagem, a força dele é quem o apoia. Né? No caso, por exemplo, você pega uma eleição americana, qual que é o que seria a força dos 2 candidatos? O Obama, qual que é a força do Obama? O povo também, ele é o primeiro candidato, ele é o primeiro negro, né? Então quando ele saiu candidato foi uma mobilização muito grande nos Estados Unidos. E o engajamento dos negros, dos hispanos, dos menos favorecidos lá nos Estados Unidos foi a força dele. Ele conseguiu derrotar o oponente republicano. No caso, falando assim, na democracia ou na sociologia, é isso, a força é quem apoia. A mobilização social de classe, ela pode vir, por exemplo, de uma classe específica. No caso do Lula foram, tipo assim, sindicatos, várias classes de trabalhadores, né, e todo esse processo aconteceu. Então, nesse caso, então, às vezes parece que a força no sentido autoritário, né? Geralmente vem essa ditadura, por exemplo. A ditadura também teve a força, né? No caso, o exército na rua, as armas, né? Oprimiu o povo. Teve um processo de redemocratização e culminou, na minha opinião, com a eleição do Lula. Porque a gente vivencia uma democracia no Brasil que ela tem mundialmente, ela é, vamos supor, engrandecida porque é um processo eletrônico, um processo que demora pouco, mais de 100 milhões de pessoas votam em 2 dias para saber o resultado, tipo assim, confiável e tudo mais. Mas, na minha opinião, não é uma democracia completa, porque a chance não é igual para todo mundo, nem todo mundo tem a mesma informação, tem acesso à mesma informação. Os órgãos de imprensa, cada um tem seu critério, tem seu interesse, e cada um coloca a informação a todo seu prazer. Por exemplo, ele pode divulgar uma coisa, por exemplo, a gente vê assim, notícias, CPI não sei o quê, processo, mensalão não sei o quê, mas tudo manipulado. Por exemplo, ele aparece, cara, caixa 2, mensalão, o outro não aparece, entende? Então, tipo assim, isso não é uma democracia de fato. Né? Quem é amigo da imprensa, ele tá bem. Quem não é amigo da imprensa, ele não tá, como é que fala, tipo assim, ele fica mal por isso. Então o que acontece? Como se a imprensa fosse uma outra força também. Uma outra força política, com certeza. A imprensa é uma outra força política. Ela atua, às vezes, como se fosse parte política e acaba atrapalhando a democracia. Ela passa grande parte das pessoas não vê a realidade por conta disso. Agora, nesse processo que a gente vive hoje, terceira revolução industrial ou revolução tecnológica, tem a internet. A internet está transformando a sociedade mesmo no acesso à informação. Hoje em dia você não precisa esperar dar 8 e pouca para você ver, entendeu? Um cara com uma mechinha branca na tela falar uma coisa de coisa, tipo assim, a edição dele, entendeu? A edição, o editorial do jornal. Você consegue, isso distribui, essa evolução tecnológica está distribuindo a força. Por quê? A ditadura militar, por exemplo, ela através de Ministério da Educação, no caso Magalhães, vamos supor, esse é um exemplo. Ele fez a Globo, então a Globo não falava mal do governo naquela época. Entende? Então, tipo assim, a força dele era essa, manipulação. Tá? Hoje em dia, apesar da parece que a informação está mais concentrada, assim, a grande imprensa, mas com essa evolução tecnológica a gente tem que sair da internet. A gente consegue hoje buscar informação e não precisar do editorial do outro. Então o que acontece? As pessoas precisam descobrir isso mais profundamente, assim, entendeu? Para poder ter mais democracia, para não ficar dependente de uma informação de fora, entendeu? Então, isso é engraçado que isso acontece em nível global, assim, engraçado não, trágico.
Porque você vê notícias, vamos falar, na Inglaterra, tem que fechar um jornal, porque o cara é o dono de todos os jornais, em nível mundial, aquele Murdoch. Então o que acontece? A gente tem que ficar de olho, para que a gente não perca a democracia, que a gente vive numa redoma, tipo assim, eu voto, eu vivo numa democracia, eu votei num cara que é ficha limpa, tipo assim, sabe? Mas essa informação, ela passou por um tanto de editorial. Muita gente, entendeu? Você não tem acesso a ela, de fato. Então hoje, o poder, na minha opinião, hoje seria as pessoas estarem conscientes, mobilizadas, articuladas, entendeu? E uma proposta sustentável. Então, acho que é isso. Tá certo, obrigada.